Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel capítulo 18, verso 4. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, o filho do rei Saul, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa do seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou o seu manto e entregou a Davi, junto com a sua armadura. Também entregou a sua espada, seu arco e o seu cinturão. Esse texto aqui fala muito sobre amizade, sobre relacionamento. Porém, ele nos traz alguns princípios que precisamos, Guilherme, aprender a aplicar quando estamos dispostos a trazer uma pessoa para perto de nós. Relacionamento, amizade não é uma coisa que se cria, que se desenvolve de uma hora para outra. Relacionamento é uma coisa que você precisa, quando você fala de relacionamento, de amizade, é uma coisa que você precisa entender o nível da profundidade. Como eu falei semana passada, eu tinha uma pessoa, um líder que eu conheci, que ele falava assim: para você conhecer uma pessoa de verdade, o coração dela, coma no mínimo 1 quilo de sal com ela. Fala de relacionamento próximo, de comer, né, de estar à mesa, e essa linguagem dele leva que quando você está à mesa com alguém, a pessoa revela quem ela é de fato à mesa, na frente de um garçom, na frente de um cozinheiro, na frente de um prato de comida, vai revelar muito o seu coração. E isso é importante quando nós estamos trazendo pessoas para perto. Vivemos num tempo, na era digital, onde existem pessoas que têm 5 mil seguidores, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Estamos nas redes sociais, onde no Facebook se tem 5 mil amigos, 7 mil amigos, 10 mil amigos. Estamos num tempo onde um vídeo um Reels pode ser visualizado 6, 7, 10 mil vezes, 100, 200, 300 likes. E talvez isso, Dani, tenha nos levado a uma compreensão errada do que de fato é a amizade, do que de fato é relacionamento. Nem todos que curtem suas fotos, nem todos que veem seus vídeos, nem todos que te seguem no Instagram, nem todos que se dizem seu amigo no Facebook, de fato têm relacionamento com você. Nós podemos pegar pessoas que têm milhares de seguidores, e no momento de necessidade, quantos desses seguidores vão de fato auxiliar, ajudar? No momento de uma acusação infundada, quantos vão acreditar na sua verdade? Sabe por que nós enfrentamos, Cláudia, tantas dores nos nossos dias, tantas frustrações quando se fala de pessoas, e isso às vezes até dentro da igreja? Porque nós infelizmente não sabemos fazer, como eu disse aqui na introdução, essa divisão de relacionamentos, compreender quem é multidão, compreender quem faz grupo dos 70, quem faz parte dos 12, quem faz parte dos 3, e quem de fato é aquele único do amor. É fundamental isso. E esse texto que lemos aqui, ele vai nos trazer um pouco dessa clareza de como separarmos, Rafael, esses relacionamentos. Quais são os princípios que nós precisamos analisar quando vamos trazer uma pessoa para perto? O texto que lemos fala de Davi, logo na sequência que ele vence o gigante Golias. Eu acredito que todos aqui conhecem a história, mas a Bíblia diz, para aqueles que talvez não lembram, vou resumir em 1 minuto, que Israel entra em guerra contra os filisteus. Junto dos filisteus existiam homens de grande estatura, e no meio de todos os soldados filisteus existia um que era chamado inclusive de gigante, mais de 3 metros de altura, chamado Golias. Os dois exércitos se posicionam de um lado e de outro do vale, e a Bíblia diz que os filisteus começam a mandar Golias, aquele gigante bem preparado, para afrontar Israel, e ele dizia: não precisamos fazer uma matança. Saul, mande um dos seus soldados, o melhor, para lutar comigo, e quem vencer esse duelo, e era muito comum, o reino que perdesse submete a ele, paga-lhe impostos, reconhece a derrota. E Saul, sendo o soldado mais forte, mais alto do exército, não teve coragem, muito menos os seus soldados. E a Bíblia diz que um menino ruivo, franzino, chamado Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai, é enviado para levar comida para os irmãos que eram soldados e estavam na batalha. Quando ele chega na guerra, ele ouve Golias fazendo todos aqueles insultos a Israel, a Saul, ao exército, e ele pergunta: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus Todo-Poderoso? E o povo fala assim: fala baixo,
ele é gigante, é Golias. E ele diz: ninguém vai lutar contra ele. E ninguém tinha coragem, e ele se posiciona. Ele diz: eu vou. Saul tenta, André, até colocar a sua armadura em Davi. Não cabe, porque não devemos lutar com as armas dos outros. Lute com as armas que Deus te deu. Amém, queridos? E ele vai para aquela batalha, apenas com 5 pedras e o seu cajado de pastor. O gigante insulta, ele roda a sua pedrinha numa funda, derruba o gigante, toma a sua espada, corta-lhe o pescoço. E agora, de uma hora para outra, ele é revelado como o grande herói de Israel. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não tem nada a ver com o tema, mas existem gigantes que se levantam no seu caminho, que não vieram para te derrotar, vieram para te promover. De manhã, Davi não era ninguém, um menino puxando uma mula, carregando pão e queijo. Na linguagem de hoje, ele seria aquele menino atrás do balcão da padaria, com o guarda-pó branco dele meio manchadinho, do chocolate que encostou, com aquele gorrinho, perguntando: pois não? É o menino que entrega pão e queijo. No final da tarde, ele é reconhecido como o herói de guerra de Israel. Se existisse TV naquela época, todos estariam entrevistando. Ele estava saindo na capa de todos os jornais, e com certeza seria a notícia de todas as redes sociais do tempo, se existisse. Quem promoveu Davi? O gigante. Tem gente reclamando das guerras que Deus permitiu chegar no seu caminho, só para você ser promovido. Quando Davi vence a batalha, me chama a atenção a pergunta que Saul, rei de Israel, faz. Quando Davi mata o gigante, não foi pela sua força ou pela sua habilidade, por mais que ele tenha matado um urso e um leão que tentaram atacar as ovelhas do seu pai, tanto no episódio do urso, quanto no episódio do leão, quanto no episódio de Golias, foi o Espírito de Deus que, assim como era com Sansão, e ele matava 1000 com uma queixada de boi, que toma Davi, e Davi não só acerta a pedra, como tem estrutura física o suficiente para levantar a espada do gigante e cortar a cabeça do gigante, sem talvez nunca ter lutado espada na vida. Ou seja, Deus está com ele naquele lugar. Quem está entendendo, diga amém. Quando termina aquela batalha, a pergunta de Saul foi: quem é o pai desse rapaz? Porque tinha muito a cultura da época, o pai, ele derramar sobre o seu filho o seu legado, ele ensinar a sua habilidade. Então Saul olha e diz: se o filho mata gigante, imagine o pai. Alguns teólogos pensam que Saul já estava até preocupado com o poder que esse pai poderia ter. Falou: arrumei um problema aqui, eu não fui para a guerra, outro foi no meu lugar, imagina o pai dele, estou lascado. Quando falam que é o filho de Jessé, ele fica mais calmo, porque Jessé não tinha esse poder bélico, força para a guerra. Mas aqui o texto revela para nós, no capítulo 18, é a sequência da vitória de Davi contra Golias. O que diz no texto? Depois que Davi terminou de falar com Saul, se forma uma amizade. Então Saul chama Davi para a conversa, para conhecer, saber de onde ele era, quem era a sua família. E a partir daquele dia, diz o verso 2, Saul não deixou Davi voltar para casa. Ele falou: não, agora você fica aqui comigo, agora você vai caminhar comigo. De uma hora para outra, o gigante que amedrontava Israel promove Davi, e ele não entra como um recruta do exército de Israel, ele já entra como um comandante. E além dele ter agora o cuidado do rei para com ele, a proteção do rei para com ele, os prêmios que o rei tinha declarado que o vencedor levaria, casaria com a sua filha, ganharia, não pagaria mais impostos e ganharia muito ouro, agora ele se torna amigo do filho do rei, o jovem príncipe chamado Jonatas, inclusive o próximo na linha de sucessão depois de Saul. E a Bíblia diz que eles começam a caminhar juntos. O que é interessante é que aqui nós temos um resumo, mas ali se desenvolve um relacionamento. Flávio Joséfo diz inclusive que Jonathan foi o treinador de Davi na arte bélica da espada. Ele começa a preparar Davi para ser esse grande comandante de guerra que ele se torna. E depois de todo esse processo, de desenvolverem uma amizade, um relacionamento, de se revelar o coração, eu vejo algumas características aqui de Jonatas para com Davi. Jonatas era o príncipe, era o próximo rei. Davi, um pastor de ovelhas, um menino.
Quando Davi vence a batalha, Jonatas não fica só agradecido porque nem ele nem seu pai precisaram guerrear e talvez morrer pelas mãos de Golias, mas eu vejo que Jonatas reconhece algo de Deus na vida de Davi pelos presentes que ele entrega a Davi. Esses 4 presentes que nós vemos Jonatas entregando para Davi, mostra que ele começa a ver Davi inclusive no seu lugar como rei, assumindo uma posição que seria dele de direito, mas que Deus entrega para o próprio Davi. Quem está entendendo, diga amém. E ele então vai revelar o seu coração para o jovem Davi. E ele revela o seu coração com esses 4 presentes do verso 4, que diz assim, no verso 3, Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi. O que significa um compromisso solene? Ele para todo o exército, fala, gente, eu quero fazer algo solene aqui. Solene é público, é como esqueci a palavra, uma cerimônia. Ele falou, eu quero fazer aqui algo público, uma cerimônia pública. Ele falou, eu quero honrar Davi. Eu quero que todos saibam que eu estou honrando Davi. E o verso 4 diz que para selar aquela aliança, para selar aquele pacto com Davi, a primeira coisa que Jonatas tirou foi o seu manto e entregou a Davi junto com a sua armadura. Depois ele entrega a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. São 5 elementos que eu quero dividir em 4 grupos. E cada um desses grupos vai nos revelar um princípio, para que eu e você possamos analisar quando estivermos trazendo uma pessoa para perto. O problema, nós precisamos entender, não está no grupo de pessoas que conhecemos, mas está no pequeno grupo de pessoas que deixamos entrar na nossa história. O primeiro princípio que eu encontro para trazer pessoas para perto está ali no início do verso 4, diz assim, Jonatas tirou o seu manto e a sua armadura e entregou para Davi. O manto na cultura do mundo antigo e também na cultura judaica, ele tem um papel importante, principalmente quando se trata do manto de um rei. O manto revelava a realeza. A primeira coisa que eu vejo aqui Jonatas entregando, reconhecendo aquilo que estava sobre Deus, e profeticamente ele está dizendo para Davi, você vai ser rei, porque ele era o próximo na linha de sucessão. Quem está entendendo, diga amém. Quando ele tira o seu manto e entrega para Davi, ele está dizendo assim, o próximo depois do meu pai não serei eu, vai ser você. E de fato isso aconteceu. Porém, além de ser um manto, ele ter esse papel de realeza, ele não tinha apenas o papel de realeza. O manto, ele tinha um papel de cobertura, revelava a autoridade. Quando Deus manda Elias ungir um profeta no seu lugar, e esse profeta chamava-se Eliseu, filho de Safate, pastor Ronaldo. A Bíblia diz que Elias encontra Eliseu arando a terra no campo. Elias não fala para ele, olha, preciso tomar um café com você, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um culto, vamos fazer uma cerimônia. A Bíblia diz que Elias só tira o seu manto e lança sobre a cabeça de Eliseu, e alguma coisa acontece sobrenatural com Eliseu. Não tem palavra, não tem óleo, não tem unção, não tem língua estranha, não tem rajada, mas o que acontece quando aquele manto passa sobre a cabeça de Eliseu, faz com que Eliseu abandone o carro, abandone a terra, abandone o seu trabalho e siga Elias e diz, deixa eu ir contigo. Algo aconteceu, aquele manto tinha autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Quando Elias está para ser levado, Eliseu continua caminhando com ele, e ele deixa os moços, Eliseu vai com ele. Ele chega a outra cidade, diz, fica aqui, Eliseu continua. No meio do rio Jordão, a Bíblia diz que Elias pergunta, o que você quer estar atrás de mim até agora? Ele falou, eu quero o que você tem, mas é pouco, eu quero o dobro. Ele falou, eu quero porção dobrada. Eu já vi você fazendo muito milagre, mas eu quero fazer mais. Eu tenho a autoridade de profeta, eu quero fazer o dobro. Ele diz, dura coisa me pediu. Ele está dizendo assim, rapaz, você não sabe o que você está pedindo, eu sou o cara. Ele falou, mas se você me vir subindo, aqui tem um princípio de liderança, ninguém vai subir mais do que o seu líder. Se ele não vê o líder subir, ele não sobe. Quem está entendendo, diga amém. Isso é honra. Tem gente que o cara quer ultrapassar, quer ir na frente, cuidado. E a Bíblia diz que quando ele é tomado, o manto, que representa a autoridade, vem para as mãos de Eliseu. E no instante que ele pega o manto, ele rola na sua mão. Quando ele bate nas águas, as águas se abrem. Quando Jonatas, ele entrega o seu manto para Davi,
Ele está entregando uma cobertura. Ele está dizendo: a partir de agora, você vai ter a cobertura que eu tinha, você tem a autoridade que eu tinha. Pastor, quem eu trago para perto de mim? Essas pessoas que reconhecem aquilo que está em você. Não estou dizendo que você não tem que ter relacionamento, mas trazer para perto é quem reconhece. Se você anda perto de gente que vive desdenhando, vive duvidando, não é amigo de verdade. Outra coisa que ele entrega é a sua armadura. A Bíblia diz que junto com o manto ele entrega a armadura. A armadura fala do quê? De proteção. Ele tira a sua proteção e entrega para Jonathan. Ei, se traga para caminhar com você gente que te protege. Nós temos que entender isso. Hoje nós estamos caminhando, tem muita gente caminhando com pessoas que não te protegem, pelo contrário, elas estão tirando a sua proteção. Pastor, o que é uma pessoa que protege? Uma pessoa que protege é proteger você quando ninguém está perto, e estão falando, quando você não está perto, estão falando de você. Se tem gente que você trouxe para perto de você que está falando de você pelas costas, ele não está entregando para você nenhum tipo de armadura. E às vezes nós ficamos sabendo, e o que nós fazemos? Nada. Isso revela caráter, integridade. Quem me entende, diga amém. Esteja perto de pessoas que estão te protegendo e não de pessoas que estão te apunhalando. Tenha cuidado. Tenha cuidado com essas pessoas. Uma pessoa que quando está caminhando com você revela inveja de você, inveja do que você tem, ela não te protege. Uma pessoa que quando você não está perto, ela fala de você pelas costas, não te protege. Uma pessoa que ouve outros falando mal de você e não te protege e não compartilha com você, ela não está te protegendo. Uma pessoa que vê suas necessidades, pode te ajudar e não te ajuda, não te protege. Quando você se aproxima de uma pessoa que não tem compromisso com a tua proteção, ela não tem aliança com você. Pessoas, quando fala de proteção, não fala só sobre maledicência, sobre fofoca. Quando fala de proteção, fala de pessoas que também cuidam de você. Que quando vem Ana, a gente fazendo alguma coisa errada, chama no canto e não fala de você, ou para todos que estão longe, ou tenta humilhar você, mas ela chama no canto e fala assim: posso te dar um conselho de amigo? Cuidado. Isso fala de armadura. Temos 6, 7 mil, 10 mil seguidores, mas quantos estão nos protegendo de fato? Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter relacionamento. Eu só estou dizendo que nós não podemos trazer para o nosso carro. Jeú, na semana passada falei sobre ele. Jeú, quando ele é incumbido por Deus através de um dos servos de Eliseu como rei, a Bíblia diz que quando ele estava na terceira fase da batalha, para eliminar tudo aquilo que Acabe representava, o legado de Acabe, que era a sua família, ele encontra Jonadab. E Jonadab está vindo ao encontro dele, professor Michael, porque queria entrar na guerra com ele. E ao encontrar Jonadab, antes de deixar Jonadab subir no seu carro, ele pergunta: teu coração está comigo como o meu está contigo? Antes dele falar para Jonadab: me dá a sua mão, ele quer saber do coração. Às vezes nós estamos nos relacionando com pessoas apenas porque elas têm nas mãos, apenas porque elas podem nos dar, apenas pela habilidade que elas têm. Jeú não estava preocupado com a habilidade de Jonadab, ele estava preocupado com o coração. Coração fala de lealdade, e lealdade não se revela numa conversa, lealdade se revela numa caminhada. Eu falei para vocês semana passada: se quer saber o coração de uma pessoa, tem uma treta com ela. Eu acho que eu vou começar a arrumar umas tretas para ver como é que está o coração do povo. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Se eu brigar com você, eu estou tentando saber seu coração. Brincadeira. É porque, ei, se a gente for fazer essa análise, eu estava lá nos Estados Unidos e eu ouvi isso, eu achei isso formidável. Porque na hora da dificuldade, na hora da pressão, é que a pessoa, Davi, revela de fato quem ela é. Se ele é leal, ele pode até não gostar, mas isso não significa que ele vai ser desleal com você depois disso. Ande com pessoas que você conheça o coração, e para conhecer o coração tem que ter uma caminhada. Quantas vezes nós somos expostos, abandonados, ou geramos uma expectativa e uma amizade que não compartilhou esse manto, essa armadura de proteção? Nós precisamos aprender isso. Segundo elemento que nós vemos ele entregando para Davi,
a sua espada. A sua espada. A espada, se a gente for fazer uma analogia bíblica, teológica, lá no livro de Efésios capítulo 6, verso 4, verso 10 em diante, que fala da armadura de Deus, a Bíblia fala que a espada é a palavra. Em Apocalipse capítulo 20 também diz que Jesus, quando vier na guerra do Armagedon, virá em glória, seus cabelos serão brancos como a neve, olhos como bolas de fogo, nas suas coxas escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai derrotar o exército do anticristo apenas com uma espada que sai da sua boca. A espada, ela tem dois papéis aqui, podemos dizer. Podemos estabelecer dois princípios aqui. O primeiro princípio é o próprio princípio da palavra. Traga pessoas para caminharem contigo que tenham palavra, que tenham integridade no que fala. Cuidado com os mentirosos. Vamos nos relacionar com os mentirosos todos os dias, em todos os lugares. E nem sempre vamos ter coragem ou oportunidade para confrontar um mentiroso. O problema não é você conhecer o mentiroso, o problema é quando você coloca o mentiroso dentro da tua casa, quando ele sobe no seu carro. E eu já ouvi gente dizer assim em empresa: não, ele é mentiroso, mas é que ele é bom como vendedor. Uma vez eu questionei, falei: você vai contratar, você vai promover como gerente esse vendedor? Esse cara é mentiroso. Rapaz, mas é mentiroso, mas vende. E eu fiquei pensando comigo, não sei quem é o pior na integridade, o que mente ou o que está promovendo o mentiroso. Está vendo ele mentir para o seu cliente e não está posicionando. Traga para perto de você pessoas que tenham palavra, que tenham verdade na sua palavra. Aqui também vai falar de pessoas que têm palavra contigo e elas têm compromisso nessa palavra com você. No caso de Davi e Jonatas, pastora Neia, quando Jonatas entrega a espada, ele é o filho do rei, ele é o próximo na linha de sucessão, o detentor do trono, mas ele, reconhecendo a autoridade que estava de Deus, que estava sobre a vida de Davi, ele entrega a palavra nesse segundo princípio, nessa segunda lição desse ponto, que é a espada como um ataque. Quando ele entrega a palavra, a espada, perdão, para Davi, ele está dizendo assim: eu não quero guerra contigo, eu não vou te atacar, não haverá batalha entre nós. Uma das principais características de uma verdadeira amizade é quando você tendo o coração da outra pessoa, é que essa pessoa, ela não será uma pessoa que vai te atacar. Cuidado com aqueles que vivem te atacando. E não estou dizendo, Hugo, que um verdadeiro amigo não vai falar a verdade quando você está errado, mas existe nós precisamos colocar isso como uma compreensão. Existe um ponto de avaliação da pessoa que está cuidando de você, está falando a verdade, e aquela que está te atacando. Que tipo de ataque que está sendo gerado? O coração, ele revela cuidado, a mão revela o ataque. Por isso, voltando a Jeú, ele pergunta para Jonadab antes de ver as mãos: teu coração está comigo? Porque se o coração não estivesse com ele, ele estaria andando no carro. Você já deve ter visto aquelas bigas de guerra, o piloto e alguém atrás. E se o cara apunhala ele pelas costas? Quando ele reconhece a autoridade, voltando agora a Davi e Jonatas, quando ele reconhece a autoridade de Davi, ele está entregando a espada, dizendo assim: não se preocupa, eu não vou te atacar. Às vezes nós vemos isso no relacionamento profissional. Um ótimo profissional, uma habilidade extraordinária, uma mão hábil, mas ele não perde a oportunidade de desafiar o chefe, não perde a oportunidade de desafiar o gerente, não perde a oportunidade de desafiar o dono da empresa. Sempre ele está levantando uma bandeirinha do sindicato. Dá para promover? Estou perguntando, dá para promover? Tem um que tem muita habilidade, mas não tem lealdade, e tem outro que tem lealdade, mas não tem tanta habilidade. Quem você escolhe para promover? Coração. Terceiro elemento aqui, terceiro artigo que ele entrega, a Bíblia diz que ele entrega o arco e flechas.
Arco e flechas fala do quê? Flechas eram para ser lançadas longe. Quando ele entrega o seu arco e a sua flecha, ele está dizendo para Davi: agora eu luto as suas batalhas, agora eu vou lutar as suas guerras. Você não vai lutar as minhas, eu vou lutar as suas. Ele está reconhecendo a autoridade. Traga para perto gente que está disposta a lutar as suas batalhas. Na hora do churrasco, na hora da picanha, na hora da Coca-Cola gelada, a casa fica cheia, sim ou não? Sim ou não? Fica. Na hora da festa, sobra amigo. Na hora do barco tem um monte de amigo. Agora a pergunta é: e na hora do luto? Na hora da dor? Na hora da perda? Na hora do erro? Porque os amigos, eles vão ajudar quando você cai porque você se machucou, e quando você cai porque você errou. Se aquele que estava comendo picanha com você é o mesmo que te apedreja, ele não está lutando as tuas guerras. Quem está me entendendo, diga amém. Isso fala de lealdade, fala de fidelidade, isso fala de submissão. Ele diz: eu não vou lançar mais as flechas, quem lança é você, eu vou lutar as tuas guerras. O quinto presente que ele dá para Davi, ele entrega o seu cinturão. Efésios 6 de novo, o cinturão fala do quê? Cinturão da verdade. Eu já até adiantei a mentira lá atrás, era mais nesse ponto. Representa a verdade, e Deus começa a armadura de Deus com a verdade. O que dá estrutura na batalha é a verdade. Já falei para vocês que se a armadura de Deus você não veste orando: Senhor Jesus, eu vou agora orar pelo endemoniado. Põe o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação. O cara viu pornografia a noite inteira e aí ele quer colocar a armadura de Deus. Não vai, meu irmão, não tem. Essa armadura está toda lascada, está toda engruvinhada. Mentiu a semana inteira. Aí a mulher começou a se levantar e falar alto com ele, e ele fala: Jesus, cinja a cintura da verdade. Ei, tem alguma coisa errada. A armadura de Deus não é uma coisa que você coloca em oração. A armadura de Deus é uma coisa que você coloca com o seu comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu declarei mentira, o cinturão já caiu. Eu fui injusto com a minha esposa, a couraça já caiu. Quem está entendendo, diga amém. Faltou fé, não tem escudo. Tem que entender isso. Então o cinturão fala de verdade. Quando Jonatas entrega o cinturão, ele está dizendo: serei verdadeiro contigo. Eu estou entregando a minha verdade, a marca da minha verdade a você. Esse último princípio de relacionamento fala o quê? De nós conhecermos a pessoa e termos a verdade dela com a gente, também sermos verdadeiros com ela. Fala também de integridade. É quando nós escolhemos alguém para caminhar com a gente, onde nós sabemos que essa pessoa vive luz e não trevas, porque a Bíblia diz: o pai da mentira é o diabo. E se você está se relacionando e colocando caminhar contigo mentiroso, você está caminhando com o filho do diabo. Ou seja, você é você é amigo do filho do capeta. E quando o cara casa, e a mulher casa com o mentiroso, ela vira nora do diabo. Pastor, eu só descobri o meu sogro depois que eu casei. Aí é complicado. Já falei, por isso o namoro é para se conhecer e não se conhecer. É, conhecer a verdade. Conheça a verdade. Para trazer para o teu carro, sabe se de fato tem integridade. E você também é íntegro e fala a verdade. Cuidado com o mentiroso. Cuidado com aquele que não te protege. Cuidado com aquele que não entrega o seu coração. A série de mensagens, ela tem o objetivo de nos trazer esse discernimento sobre relacionamentos. Não é que você vai abandonar todos, mas é que você vai saber quem serão os poucos que estarão perto.